Olá a todos e a todas, quem fala é o professor Fabrício e, gente, em virtude de tudo que tem acontecido na nossa cidade, no país e no mundo, há a necessidade de que nós nos mantenhamos ativos e uma dessa forma é procurando estudar, ver e rever os conteúdos que já pudemos passar em sala de aula. Então, já que não tem como estarmos em contato fisicamente, se faz importante que nós possamos usar os mais diversos recursos para que, de alguma forma, vocês possam estar se preparando para a profissão de vocês. Peço já desculpa de antemão pelo amadorismo com que estou produzindo este material, mas para mim é a primeira vez como youtuber, né? E desde já peço lá, se inscrevam no canal, acessem o sininho de notificações, tá certo? E não esquece de dar o like. Mas brincadeira à parte, é o recurso que eu e outros professores da Faculdade de Santana estamos procurando fazer com que vocês estejam sempre buscando a mais e principalmente se colocando na posição da manutenção dos estudos para a formação de vocês, tá certo? Então, gente, a aula de hoje, eu vou falar sobre os aspectos técnicos do judô, os aspectos morfológicos do judô. Desde já, querem falar comigo? Tá aqui o meu e-mail, rodolfofabriciorosa@hotmail.com. Manda lá qualquer dúvida sobre o assunto. Na sequência eu vou enviar o link, vou postar esse vídeo no YouTube e lançarei para vocês o link lá no e-mail da turma, tá certo? Mas qualquer dúvida, qualquer situação que surja sobre o conteúdo, me manda lá e eu procurarei esclarecer a vocês, tá certo? Então vamos lá. Muito bem, os aspectos motores do judô. Então, até anteriormente, o que nós vimos? Perdão. O que nós vimos? Nós vimos toda a condição e estrutura que formam o judô, não é? O que era um conhecimento geral do judô. Vimos o que é judô, da onde ele veio, como ele surgiu, como ele apareceu no Brasil, como é praticado o judô. Vocês tiveram e terão ainda a oportunidade de fazermos, né, as aulas práticas, ou seja, vocês estão sentindo na pele como funcionam as técnicas do judô, como elas podem acontecer, qual é o dia a dia de um atleta, de um praticante de judô, tá certo? Então, vimos também as regras e vimos por último então a fundamentação. Para quê? Para que tudo isso culminasse nesses pontos que agora fala diretamente a vocês, futuros profissionais de educação física. Como eu já havia falado a vocês, qual é a ideia da disciplina? Que vocês possam ter uma base, um embasamento, para que vocês possam, quando procurados na academia ou como personal por um atleta de lutas, nesse caso específico de judô, mas também se estende ao jiu-jitsu, ou seja, as lutas agarradas, que vocês possam dar suporte para que ele possa melhorar, aprimorar as valências físicas dele. Então, a partir de agora, esse momento acaba sendo diretamente, saímos do conhecimento geral, passamos para o conhecimento específico, tá certo? Bom, vamos lá. Os aspectos motores do judô. O judô é praticado por diversos tipos de pessoas de diferentes faixas etárias, ok? Mas o início geralmente ocorre a partir da segunda infância, entre 7 e 10, 7 e 11 anos, como está aqui no texto. Bem, qualquer pessoa pode praticar judô, independente do sexo, independente da idade, independente de religião, partido político, não é? Qualquer pessoa pode praticar. O que vai mudar, o que a gente vai ver aqui para frente, é o objetivo, a intenção da pessoa. Mas qualquer pessoa pode praticar judô. É claro que é mais comum que as crianças
inicie no judô, até porque existe uma condição na qual o judô é colocado como um formador, né? Inclusive nós vemos, né, aquela carta da Unesco, eu coloquei para vocês lá, que é a Unesco, que é esse órgão mundial que trabalha com condições sociais, né, assim simplesmente, onde diz que o judô é o melhor esporte para crianças e jovens, porque ele é todo embasado numa filosofia, no caso a filosofia japonesa, e o modo de viver japonês que procura se conservar no judô, tá certo? Então, a partir da segunda infância, a partir ali dos 6, 7 anos, já se começa a ingressar nas aulas de judô, os pais já colocam lá no judô. É claro que temos hoje em dia crianças com menor idade fazendo judô, até mesmo 3 anos de idade, ou seja, estão ali naquela fase do infantil, da educação infantil. Tem crianças então nessa faixa etária já começando a prática de judô. É claro que é um tipo de planejamento de aula específico, tem que ser muito bem trabalhado, detalhado e de uma forma bem mais simples do que se faria a partir dessa idade, onde as crianças já têm uma vivência e experiências motoras muito maior, tá certo? Mas existe sim crianças com menos de 6, 7 anos que já praticam judô, ok? Os alunos ou indivíduos ou praticantes, como que ele se diferencia como? O nível de habilidade e conhecimento, a aptidão e outras características pessoais, e expectativa de aprendizagem, tá certo? Para o ensino das habilidades motoras, inclusive as específicas, 3 aspectos devem ser observados. A estrutura da própria habilidade motora. Vejam bem, voltando lá um pouquinho. Nível da habilidade e conhecimento. Gente, nenhuma criança é uma folha em branco. Nenhuma pessoa é uma folha em branco. Lembrando que não são só crianças que entram para praticar judô. Como eu já disse anteriormente, qualquer idade a pessoa pode praticar judô. As pessoas ou as crianças já tiveram vivências e experiências motoras. Já andam, já correm, já saltam, já saltitam, já sobem, já descem, já caem, já empurram, já são empurrados, já puxam e são puxados. Esses últimos que eu coloquei se refere diretamente ao judô. Empurrar e ser empurrado, puxar e ser puxado, e cair, né, ser derrubado e derrubar. Isso já acontece. Toda criança já viveu isso. Toda pessoa que se propõe a praticar judô já viveu esse tipo de situação. Portanto, a gente diz que a criança não é uma folha em branco porque a história dela já foi escrita pelas experiências e vivências motoras que elas já tiveram, ou principalmente pelas experiências que elas já foram incentivadas a ter, né? Considerando que hoje, se pegarmos o perfil das crianças de hoje em dia, que é o que se fala muito, tem se falado muito, as crianças hoje vivem num mundo muito mais envolvido na informatização e acabam por deixar de lado as práticas mais corporais, que vai desde o pega-pega ao pular a amarelinha, aos esportes e jogos propriamente, tá certo? Que claro, isso acarreta numa série de outros fatores e consequências que podem se agravar num futuro, numa etapa adulta da vida. Porém, isso existe, e é assim que acaba acontecendo o mundo hoje em dia. Então muitas crianças acabam não tendo muitas experiências motoras, e cabe ao profissional de educação física, seja na escola, seja na academia, ajudar a trabalhar essas habilidades motoras. Mas a maioria das crianças, independente disso, já sabe andar, correr e tudo mais. A gente diz que tem um autor, né, o Paulo Freire, diz que assim, num livro chamado A Importância do Ato de Ler, que existe o mundo da leitura e a leitura do mundo. Existe aquilo que a criança vai aprender com um profissional de educação física, e aquilo que ela já sabe das experiências e vivências motoras que ela teve como experiência antes da prática da educação física das suas mais diversas formas. Tá, ok? Aptidão e outras características pessoais. Bem, é claro que a aptidão
tem a ver muito com a detecção de talentos, não jogando para esse lado ainda de encontrar atletas, mas conforme características genéticas, as experiências, os ambientes para que ela pudesse ter experiências e vivências motoras, dão a esta criança ou a esta pessoa, lembrando que não são só crianças, dão a essa criança, essas pessoas, a oportunidade de terem aptidões para determinadas modalidades, inclusive o judô. Nós vamos ver isso um pouco mais lá para frente, né? Mas é mais ou menos assim que funciona, conforme tratarmos da morfologia. Tá certo? Expectativa de aprendizagem. Bem, nem todo mundo quer ser atleta. Muitos não têm a aptidão e o nível da habilidade precisa ser trabalhado de uma forma mais específica, tá? Nem todo mundo quer ser atleta. Por que as pessoas procuram arte marcial? A gente já até conversou sobre isso em encontros anteriores. As pessoas procuram um exercício físico diferenciado, o mergulho, não é mergulho a palavra, estar inseridos numa nova cultura, não é? Que no caso do judô seria a cultura japonesa, essa inserção cultural, vamos dizer assim. As pessoas querem aprender defesa pessoal, não é? E o judô é uma das artes marciais que tem as defesas pessoal mais interessantes, porque ela trabalha quando a pessoa é agarrada, então isso se faz bastante importante. E é claro, tem aqueles que querem ser atletas e apresentam condições para isso, e esse é o nosso ponto-chave, não é? Nós, e principalmente vocês, na situação de vocês já formando bacharelado, é justamente esse público que nos interessa, que interessa a vocês, ok? Que é o público que é atleta ou está caminhando para ser atleta e que precisa de mais do que só os treinamentos técnicos e táticos que eles têm nas academias, nos dojos. Eles precisam também de uma preparação física. Então, qual é a expectativa? Qual é o objetivo que essa pessoa tem com a prática do judô? Ok? Bom, para o ensino das habilidades, inclusive específicas, né? 3 aspectos devem ser observados. A estrutura da própria habilidade motora. É necessário então entender todo o mecanismo, toda a biomecânica envolvida para a aplicação dos gestos técnicos da modalidade, né? Então, isso nos remete diretamente àquelas condições de treinamento esportivo em que os exercícios devem ser os mais específicos possíveis, ou seja, os mais funcionais, os mais próximos daquelas ações que o atleta irá realizar durante, neste caso, a luta. Tá certo? Lógico que a gente encontra também o fator de individualidade biológica, então o treinamento ou o planejamento desse treinamento ele é mais específico, ele é dirigido àquele atleta, por isso que eu vejo o trabalho personal muito interessante para um atleta de luta. É claro que pode-se fazer isso em grupo, evidentemente, né? Um professor de lutas pode contratar vocês como preparadores físicos dos atletas dele, perfeitamente, mas um trabalho individualizado significa que você vai atender às necessidades daquele atleta, melhorando os pontos, aprimorando os pontos que ele é melhor e que ele já faz bem, e melhorando aqueles que ele tem certa falha. Um exemplo é a bilateralidade. É interessante que todo o atleta de judô saiba trabalhar ou saiba dar golpes dos dois lados, muito embora sempre haverá o lado de domínio, ok? Fase de desenvolvimento motor que se encontra o indivíduo. Bem, é claro que isso nós já citamos anteriormente. Pensarmos em crianças e jovens, as experiências e vivências motoras que eles tiveram vão atuar diretamente na busca por conhecer melhor o judô, como ele funciona, mas a fase em que ele se encontra vai ser primordial para saber se você, enquanto está prescrevendo um exercício para o aluno ou para o atleta, para saber o quanto você pode evoluir ou o quanto não vai evoluir, porque ele não vai conseguir
entender ou realizar aquela tua proposta, porque a fase do desenvolvimento motor que ele teve, ou mesmo as faltas de experiências motoras que ele teve quando criança, enfim, na fase, né, de desenvolvimento mesmo, isso pode influenciar diretamente no tipo de treinamento que você irá planejar, enfim, para aquele indivíduo, aquele aluno, aquele atleta, tá certo? A fase do aprendizagem do indivíduo. Já basicamente respondemos isso, em que momento ele está. Né? Só recordando que nós temos algumas fases em que, de um modo geral, a fase cognitiva, onde a pessoa vai observar o movimento, vai entender mentalmente como funciona o movimento, para passar para a parte psicomotora, ou seja, a mente vai fazer com que a memória muscular entenda aquilo e memorize aquilo e passe a reproduzir aquele movimento. E como ele vai usar aquilo? De que maneira? Não é? Então, dentro dessa condição das fases da aprendizagem, se faz muito importante para que se possa, mais uma vez, entender como funciona cada aluno, cada atleta, e assim poder fazer uma prescrição mais individualizada ou mais direta para que ele aprimore suas condições, suas qualidades, suas valências físicas.